Bom dia, Jader. Seja bem-vindo à nossa aula. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo. Peço para vocês que dão ok. Vocês estão vendo essa tela aí. Só um minutinho, deixa eu sair. Tem o Vitor. Bom dia, Vitor. Professor, hoje é revisão, né? Não, hoje não. Se a gente ficar fazendo revisão, ficar só em áreas, a gente não fecha o conteúdo. Eu preciso rapidamente começar esse conteúdo aqui. Senão a gente não fecha, tá? O que eu sugiro, Lourenço? Pega as videoaulas lá e assiste, cara. Porque a área vai ser resolução de exercício. Então assiste, assiste e assiste. Simplesmente isso. Viu, Lourenço? Eu não posso ficar preso à revisão, não, infelizmente, cara. Tá? Porque foram reduzidas as aulas, né, cara? Então a gente acaba que antes eu dava 2 aulas para vocês, agora é só uma. Tá bom? Verdade. De boa. Então vamos lá, gente. Beleza. Estão vendo aí essa telinha aí? Esse é o GeoGebra, é uma ferramenta muito bacana. A gente trabalha a geometria espacial nela, geometria plana. Ela é muito legal de se trabalhar, tá? Estão vendo a tela? Dá um ok, por favor. Sim. Beleza, valeu. Galera, é o seguinte, esse novo módulo, que é geometria de posição, vocês vão ver muito teórico, é muita teoria. Vocês quase não vão fazer cálculo, tá? Quase não tem questão de cálculo, é só teoria, mais teoria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu montei um roteiro da nossa aula de hoje, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Juntamente com a aula gravada. Então, você vai ficar o quê? Com a aula gravada e o roteiro, seguindo o roteiro que eu vou passar para vocês, tá bom? Que aí você pode estar almoçando, escuta a videoaula lá, assiste a videoaula lá e com o roteiro em mãos. Antes de dormir, assiste a videoaula lá, roteirinho em mãos, beleza? É um material de travesseiro, de cabeceira aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. É o seguinte, aqui nós vamos fazer a passagem de geometria plana para geometria espacial, tá, gente? Então, até então, a vida estudantil de vocês, pouco se ouviu falar de geometria espacial, né? Vocês trabalharam mais geometria plana o tempo todo, né? As áreas, a superfície e tal. Então, isso aqui é uma passagem para geometria espacial, é um conteúdo importantíssimo, tá? É o elo de ligação entre geometria plana e geometria espacial, tá? Geometria de posição, tá bom? E tudo começou lá no século III a.C., com Euclides, tá? Foi o matemático primeiro a usar a ideia de geometria, né? Geo, terra, metria, medida da terra. Não terra no sentido de globo terrestre, a terra no sentido de área. Então, naquela época, já surgiu a ideia de superfície, de área. Por que eu estou falando de área antes de falar da parte espacial, tá? É porque existem 3 conceitos chamados conceitos primitivos que deram origem à geometria. Tudo se bate a reta e o plano, tá bom? Então, para a gente ter um bom entendimento do que vem adiante aí para a gente, temos que entender o que é ponto, o que é reta e o que é plano, tá? E muitos conceitos vocês vão perceber, gente, que é intuitivo. Vocês vão ter que ter uma imaginação fértil para poder entender vários conceitos aqui. E eu estou usando essa ferramenta porque ela é sensível, né? Percebam aqui, ó, que eu tenho 3 eixos, ó, tá bom? Eu tenho 3 eixos aqui, ó. Eu tenho esse vermelho aqui, que é o eixo X, continua sendo o eixo X, tá? O verde continua sendo o eixo Y, de costume para vocês. E tem um eixo saindo do plano aqui, que é o eixo Z. É uma terceira coordenada, tá? E através desses eixos nós vamos nos orientar para tudo que eu for fazer nessa aula de hoje, tá bom?
vai ser o norte para a gente aí. Tá? Do lado esquerdo aqui, a janela da álgebra. Chama de janela de álgebra. Professor, Diga. Pode a falar. gente tá vendo a tela, mas dentro da tela onde você tá fazendo a visualização 3D, Eu não tô falando, não tô escrevendo tá toda nada, preta. não. Tá toda preta. Uai, Não tá aparecendo as coordenadas. como assim todo? Uai, o que é isso? Tá Tipo esquisito. X, Y, Z. Então deixa eu... Aí não tá. Estranho. Não tá. Deixa eu só permitir a galera aqui. Uai. Nossa, tem uma galera chegando. Bom dia, turma. Bom dia para vocês. E tem uma tela aqui muito estranha. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu parar aqui. Eu vou parar a apresentação. Certinho, vou parar a apresentação e vou colocar de novo, tá? Eu vou desligar esse programa e vou começar de novo, tá? Não era para estar essa tela preta aí, não. Não, mas eu vou dar um jeito nisso. Nossa, tem gente chegando até agora. Deixa eu dar um jeitinho nisso aqui. Deixa eu tentar solucionar esse probleminha aí para vocês. Ainda tá a tela preta aí? Não. Tá piscando. Sumiu a tela? Mas sumiu a tela preta? Sumiu, mas tá. Assim, tá piscando. Tá piscando. Trem esquisito aí. Às vezes tá preta, às vezes tá normal. Sabe o que é isso, professor? Ah, É Deus que quer que você dá revisão pra nós. não dá revisão hoje não. Deus quer o bem para as pessoas e quer o bem para mim também. Eu preciso continuar. Deixa. Deixa. Mas vocês não estão vendo? Tá piscando. Uma hora a gente vê, outra hora não vê, entendeu? Tá, eu vou solucionar de outra forma aqui. Tá? Vou abrir uma outra tela para mim aqui. Tá? Aguenta firme que vai dar tudo certo. No fim dá tudo certo. Vamos ver se agora vai dar certo, galera. E aí? E aí, como é que você tá, Pavade? Não é isso não, besta. A tela. Agora tá de boa. Apareceu de boa? Apareceu. Tá piscando, não? Tá não. Olha lá, hein, gente. Eu vou seguir. Vocês pensam. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Vamos lá. Vou colocar... Meu Deus, quem que foi esse artista que falou essa bobagem? Então, vamos lá, ó. Estão vendo mesmo, né? Posso seguir. No que der um pau aí, vocês... Ô, Lucas, você tá vendo aí? Tá de Eu tô boa vendo, aqui, de né, boa. gente? Beleza, então. Então manda bala. Galera, é o seguinte, então vamos começar de fato a nossa aula. Do lado esquerdo aqui tem a janela de álgebra. Qualquer coisa que eu faço aqui nesse plano, nesse espaço do lado direito, na janela de visualização, vai aparecer as coordenadas. Um ponto que eu coloco aqui aparece as coordenadas, uma equação, uma reta, aparece a equação da reta, tá?
Então, ele é bem bacana. Aqui embaixo tem uma entrada, que essa entrada aqui, ó, é para a gente pode digitar uma equação, a gente pode digitar as coordenadas de um ponto que ele vai aparecer aqui, certinho? Então, vamos lá, gente. Primeiro conceito primitivo é a ideia de ponto. Eu posso perguntar para vocês aqui o que é ponto. Muitos vão saber o que é ponto, mas às vezes não vai saber explicar o que é um ponto, tá? Eu vou tirar o plano daqui, ó, ficar só quadriculado aqui. Acontece muito isso, tá? Às vezes o aluno sabe, professor, eu sei o que é um ponto, mas não sei explicar. Gente, um ponto, esses conceitos, eu quero que vocês fiquem no imaginário. Imagine o seguinte, imagine a ponta de um lápis, tá? O ponto, ele é infinitamente menor que a ponta de um lápis. O ponto não tem dimensão. Professor, mas esse ponto que você colocou, eu consigo calcular até o volume dele, até o comprimento dele. Mas é porque a gente tem que colocar um ponto maior para vocês enxergarem. Mas a ideia de ponto, galera, é infinitamente menor que a ponta de um lápis. Então, ele é bem intuitivo, tá? E são verdades absolutas, galera. Não precisa de demonstração, tá? São verdades que surgiram lá há muito tempo. Existe e pronto. A gente aceita e pronto. É dessa forma, tá? O que você pode dizer de um ponto é que ele não tem dimensões. Você não consegue calcular volume, comprimento, altura, nada, peso, nada. Por quê? Ele é infinitamente menor que a ponta de um lápis. Tá? Ele é intuitivo, ele é adimensional. Não possui dimensões. E outro conceito primitivo importante é o que a gente chama de reta. Então, eu vou traçar aqui uma reta. Tá? Essa reta aqui, toda reta, galera, ela é infinita, tá? Mas, professor, mas quando você faz a reta no quadro aí, não é infinita, é claro, né? É uma reta gráfica, né? Só para ilustrar para vocês. Não tem como a gente fazer uma reta como deve ser infinita, tá? E a reta, ela é unidimensional. Ela possui uma única dimensão. Ela tem uma direção aqui, ela tem dois sentidos, ó. Agora, qual que é a ideia de reta, gente? Imagine um fio de cabelo. A reta, ela é infinitamente mais fina que um fio de cabelo. Ela não tem espessura, tá? Ela tem uma única dimensão. Ela é unidimensional. Então, o que nos passa a ideia de reta? Por exemplo, os trilhos de uma ferrovia nos passa a ideia de reta. Por exemplo, as raias de uma piscina olímpica, aquilo ali nos passa a ideia de reta. Quando a gente dobra uma folha de papel, aquela dobra nos passa uma ideia de reta, tá? A ideia de reta não quer dizer que seja uma reta, a reta tem que ser infinita, tá bom? Todo ponto, galera, todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula, tá bom? Aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Todo ponto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta, ela já é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Aqui tem uma reta T, ó. Essa aqui é uma reta T, certinho? Agora, claro que a reta, você pode representar uma reta usando os pontos que nela pertencem. Então, isso aqui é uma reta BC, uma reta que passa pelos pontos B e C, certinho? Então, esse é um conceito primitivo também. Existe um outro conceito, a ideia de plano, tá bom? O que é o plano, gente? O plano, eu vou fazer o plano aqui para vocês, ó. Vou colocar o plano, ó. Acabei de colocar o plano. O plano envolve o quê? Uma superfície. Então, o que nos dá a ideia de plano? Uma mesa, uma parede, nos dá uma ideia de plano. Veja bem, ideia, não quer que seja um plano na sua característica, né? Porque o plano ele é infinito em todas as regiões, ó, tá? Você tem que ter ideia de que o plano ele é infinito. Quando você fala em plano, é uma superfície infinita, tá? E ela tem duas dimensões, ela é bidimensional, tá bom? Você consegue pegar um pedaço desse plano e calcular comprimento, largura, tá? Consegue calcular a área, certinho? Então, aqui, ó, o ponto ele é adimensional, não tem dimensão nenhuma, tá? É bem no imaginário intuitivo de vocês. A reta, ela não tem espessura, tá? Ela tem uma única dimensão, unidimensional. E o plano, ele é o quê? Bidimensional, duas dimensões. Nós vamos estudar depois o espaço, que vão ter 3 dimensões, né? Tridimensional, certinho? Então, esses são os conceitos primitivos da geometria. Tudo na geometria começou com ponto, reta e plano, tá bom? Querem perguntar? Diga. O que é homomorfismo?
tem a ver com ponto de fuga, figuras. Depois eu explico mais sobre isso, tá? Sobre o homomorfismo, tá? As figuras, usando a relação, os pontos, a gente projeta os pontos e vai pegando figuras semelhantes aí, tá bom? Eu vou falar para vocês agora partes da reta, tá? Temos a reta, né? Ela é infinita. Temos o segmento de reta. Segmento de reta tem início e tem fim. Isso aqui é um segmento de reta, tem um início e tem um fim. Temos aqui, ó, a semirreta. O que é a semirreta? É uma parte da reta, percebam aqui, ó, ela tem início e não tem fim, está indo para o infinito. Tá? Então, são as partes que compõem uma reta, tá bom? Então, esses são os 3 conceitos que a gente chama de conceitos primitivos da geometria, a base de tudo. Agora eu vou passar para você, depois eu passo esse roteiro, tá? Os postulados de uma reta. O que são postulados? São verdades absolutas. Ah, professor, quem criou isso? Na verdade, esses postulados surgiram com as observações que as pessoas iam fazendo no dia a dia. E foram observando situações e foram virando verdades. Tá? São chamados postulados. Tem os postulados da reta, os postulados do plano. Tá? O primeiro postulado da reta é o seguinte, ó. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. É isso mesmo. Em uma reta, eu vou fazer a reta aqui, vou tirar esse plano aqui, vou tirar o eixo também. Em uma reta, então vou fazer uma reta aqui para vocês. Então temos uma reta. Esse postulado diz o seguinte, ó, em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Sim, ó, eu posso marcar vários pontos aqui nela. Ó. Existem infinitos pontos. Certinho? Em uma reta existem infinitos pontos. E fora dela também, né? Fora dela também. Não quer dizer que ela esteja só no... Essa reta esteja só no... Opa. Esse ponto aqui esteja só no plano, né? Eu posso ter um ponto aqui. Eu vou digitar um ponto aqui na caixa de entrada para vocês verem aqui, ó. Posso ter um ponto no espaço, ó que legal, ó. Então eu posso ter um ponto aqui, ó. Ele está no espaço. Então, o ambiente que a gente se encontra, existe ponto por tudo quanto é lado. No espaço, no plano, numa reta, certinho? Porque o ponto, ele é o quê? É infinito, né, gente? Ele não tem dimensão. Então, aqui, esse é o primeiro postulado. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Segundo postulado, 2 pontos distintos determinam uma única reta. Vocês estão cansados de saber, quando vocês vão fazer lá o gráfico da função do primeiro grau, deixa eu tirar aqui. Quando vocês vão fazer o gráfico da função do primeiro grau, quando vocês vão jogar lá os valores na tabela de x e y, você precisa de quantos valores? 2. Por quê? Porque o gráfico é uma reta, e para determinar uma reta, você precisa de 2 pontos distintos. Quaisquer 2 pontos distintos que eu colocar, né, diferentes, eu consigo construir uma reta. Aqui, ó. Passa uma reta por esses 2 pontos, certinho? Então, 2 pontos distintos determinam uma única reta, tá bom? Aí, por um ponto, professor, se você tiver um ponto, por um ponto passam infinitas retas. Eu posso ter uma reta aqui passando por aqui, eu posso ter outra. Então, por um ponto, o ponto C que eu estou usando aqui, passo infinitas retas por um único ponto. Agora, por 2 pontos distintos, passo uma única reta. Ah, professor, e aquela reta que é coincidente, está em cima dela mesmo? A gente não considera, tá? Que é uma reta apenas passando por 2 pontos distintos, tá bom? Então, 2 pontos distintos determinam uma única reta. Tá bom, galera? Terceiro postulado. Por um ponto fora da reta, passa uma única reta paralela à reta. Então, aqui, ó. Então, eu tenho uma reta. Tá? Eu tenho uma reta aqui. Deixa eu só fazer diferente. Então, eu tenho uma reta aqui. Então, existe um ponto, por um ponto fora da reta, existe apenas uma reta que passa por esse ponto, que seja paralela a outra. Então, vai existir uma reta
que vai passar por esse ponto C, claro que... Deixa eu ver, acho que eu não coloquei ele certo, não. Não está paralelo. Espera aí. Não está paralelo, mas eu conserto isso aqui rapidinho. O ponto C não está legal aí, ó. Então, vou colocar, por um ponto fora da reta, certinho? Por um ponto fora da reta, passo uma única reta perpendicular. Paralela, quer dizer, né? Então, aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Certinho, ó. Essas duas retas são paralelas, ó. Certinho? Posso girar aqui, tá? Então, por um ponto fora da reta, eu peguei um outro ponto aqui, tá? Passo uma única reta paralela a essa outra reta aqui, tá bom? Esse é um outro postulado que temos, tá? Agora, eu vou falar dos postulados do plano, algumas verdades que existem sobre o plano aí, ó. Primeiro, em um plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos, né? Então, vou colocar o plano aqui. Isso é óbvio, né? Isso aqui eram observações que as pessoas faziam. Professor, mas Diga. o que fica fora do plano? Hã? Mas o que tem fora do plano? Fora do plano tem pontos, tem retas. Tá bom? É o Lourenço que perguntou? É. Aqui, ó. O que diz esse postulado, Lourenço? Em um plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos, ó. Eu estou colocando pontos aqui somente no plano. Aqui, ó. Somente no plano. Ó. Esses 3 pontos estão no plano. Mas eu posso colocar vários outros. Tá? Por exemplo, 2, 3, 4, fora do plano. Posso colocar um outro, ó. Deixa eu ver aqui. -1. Estou colocando as coordenadas aqui embaixo, tá? Aqui, ó, coloquei um outro ponto. Ou seja, no espaço, Lourenço, no espaço existem infinitos pontos, ó, aqui. Então, esse postulado diz o seguinte: no plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Tá bom? Ah, 2 pontos no espaço. Ó, 2 pontos aqui, eu posso fazer uma reta. A reta também está no espaço. Ó, você pode fazer uma reta ligando 2 pontos no espaço aí também. Quaisquer 2 pontos que você pega, determina uma reta. Então, no espaço tem pontos, infinitos pontos, tá? Certinho? Retas também. Se a gente quiser determinar uma reta, claro, né? Não existe reta voando também, não. Não é assim, não. Então, vamos lá. Então, o primeiro postulado é esse. O segundo postulado diz o seguinte: toda reta que tem 2 pontos distintos em um plano está contida nesse plano. Então, aqui, ó. Então, eu tenho o plano. Tá? Vou colocar o plano para vocês aqui. E vou colocar uma reta, ó. Tá? Significa o seguinte: se 2 pontos dessa reta estão no plano, significa dizer que a reta também está no plano. Isso que diz esse postulado. Vocês vão ver muitos postulados parecidos, tá? Ah, pessoal, mas é óbvio. Mas vocês vão ver que no exercício é importante esses conceitos, tá? Então, eu tenho 2 pontos que pertencem a essa reta, e esses 2 pontos estão no plano. Esses 2 pontos estão no plano, pertencem ao plano. Então, eu posso concluir que essa reta também pertence ao plano. Tá? É o que diz este postulado aí sobre os planos. Tá? Um terceiro postulado: 3 pontos não colineares determinam um único ponto, um único plano. Galera, esse postulado aqui, ele é muito importante. Ele que explica, por exemplo, quando você está sentado numa mesa lá, você está num restaurante, está num boteco lá, e tem uma mesa lá que está bambeando, né? Tem uma mesa que está faltando um calço ali num dos pés. Esse postulado explica isso, tá? Eu vou dizer o que significa. 3 pontos distintos, 3 pontos distintos, até voltar com meus eixos aqui, que eu vou fazer usando o eixo para vocês. Então, isso aqui vocês vão ver na prática, uma explicação, um porquê desse postulado aí, ó. Quer ver? Eu vou marcar 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3.
O que diz o postulado? 3 pontos distintos e não colineares. Quando fala não colinear, a palavrinha colinear significa mesma linha. Não colinear, que eles não estão alinhados, não estão na mesma linha. Por 3 pontos distintos e não alinhados, não colineares, passa um plano, determina um plano. Olha o plano aí, ó. Professor, mas o que tem a ver com a mesa lá que você fala? O plano aqui, ó. Então, tipo, para girar também, certinho? Então, temos o plano aí, ó. Deixa eu voltar para o normal. Então, temos um plano, tá? Por que isso, professor? Quando você tem uma mesa, e essa mesa tem 4 pés, né? Normalmente elas têm 4 pés, e uma mesa é menor que a outra, significa dizer que um dos pontos dos 4 pés estão fora do mesmo plano. É como se eu tivesse aqui, ó. É como se eu tivesse um ponto. Deixa eu colocar. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar esses 3 pontos e vou fazer de outra forma, tá? Para vocês entenderem melhor essa explicação da mesa aí. Vamos imaginar que eu tenho uma mesa e esses 3 pés aqui da mesa estão no mesmo plano. Se eu tiver os 4 pés da mesa no mesmo plano, essa mesa não vai bambear, ela não vai ficar manca, tá bom? Agora, vamos imaginar que um determinado ponto, ele está fora da mesa. Vou colocar esse ponto aqui, tá? Eu vou colocar aqui 3, menos 3 e 2. Vou digitar aqui, só para vocês entenderem melhor. 3, menos 2 e 2. Não foi essa coordenada que eu devo usar, não. Deixa eu ver aqui, é menos 3, agora sim. Menos 3, menos 3 e 2. Menos 3, 3 e 2. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se eu girar aqui, olha o que acontece, ó. Tem um pezinho que está fora do plano, certinho? E 3 pezinhos estão no chão, né? No chão do estabelecimento lá, ó. Por isso que ela vai mancar. Por quê? Por esse postulado, ó. Somente, então vou fazer aqui, ó. 3 pontos distintos determinam um plano. Ó. Tem um plano que está contendo esses 3 pés. Existe um outro plano que não contém esse 4º pé aqui. Esse plano não está contendo esse 4º pé. Ou seja, se você fizer uma mesa, se você for dono da indústria e fizer uma mesa com 3 pés, as mesas de 3 pés nunca vão mancar. Por quê? Nunca vai ter um pezinho mancando com o outro. Porque, com certeza, esses 3 pés vão estar no mesmo plano. Por quê? 3 pontos distintos e não alinhados determinam o plano. Então, com certeza, a mesa de 4 pés, para que ela esteja alinhada, esse ponto aqui, ele tem que estar no mesmo plano dos outros 3. Senão ela vai mancar. Se ela tiver um pouquinho menor, se esse pé de mesa for um pouquinho menor, significa dizer que esse ponto vai estar suspenso. Ele não faz parte do mesmo plano. Isso faz com que a mesa manque. Então, a explicação matemática, geométrica é isso. É porque 3 pontos distintos determinam o plano. 4 nem sempre. Nem sempre 4 pontos vão estar no mesmo plano. Pode ter um que não esteja. Tá? Então, essa é a explicação matemática, geométrica, do porquê que a sua mesa lá, quando você está sentado ali tomando um refrigerante, ela está mancando, né? Um pé está menor, ou seja, um ponto está fora do mesmo plano dos outros 3. Tá bom? Então, esse é um postulado também. Um outro postulado, uma reta de um plano divide em 2 regiões denominadas semiplano. É o seguinte, galera, ó, quando você tem uma reta sobre um plano, tá? Eu vou fazer uma reta aqui sobre dimensões. Quando você tem uma reta também que é infinita, você passa a ter semiplanos. Então, a reta divide o plano em 2 semiplanos, tá bom? Esse é um postulado, é bem lógico, né? Você tem um plano, você tem uma reta, essa reta, em cima desse plano, essa reta vai dividir esse plano em 2 semiplanos, tá bom?
Um plano divide o espaço em duas regiões denominadas semi-espaço. Olha que legal isso daqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar, para mostrar esse postulado aqui para vocês, ó. Então, ó, vou fazer um plano. Aqui, ó, vou fazer um plano usando aqui. Olha esse plano aqui, ó. Esse postulado é o seguinte, ó. Um plano divide o espaço em duas regiões denominadas semi-espaço. Então, esse plano está dividindo aqui, vamos imaginar que seja do lado esquerdo um semi-espaço, do lado direito um outro semi-espaço. Porque, lembrando que esse plano ele é infinito, tanto para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ele é infinito. Então, esse plano, se você jogar um plano no espaço, claro que isso aí, gente, é uma intuição, é no imaginário, vocês têm que ter imaginação fértil, foi o que eu falei no início, tá? Esse plano ele é infinito em todas as dimensões, ó. Então, se você tiver um plano no espaço, esse plano vai estar dividindo o espaço em dois semi-espaços. Tá bom, galera? Então, voltando aqui. E, por fim, por uma reta passam infinitos planos, ó. Por uma reta passam infinitos planos. Eu vou usar como reta o eixo Z aqui, ó. Que é uma reta, tá? Vou considerar aqui, ó. Vou fazer uma reta aqui no eixo, tá? Vou fazer uma reta, tá furando o plano, tá bom? E por uma reta passo infinitos planos. Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Quer ver? Vou fazer alguns pontos, eu vou usar como referência, e vou construir meu plano aqui, ó. Em várias situações, ó. Ó, vou construir vários planos. Vocês podem ter essa ideia como se fosse um livro de vocês, um livro com a espiral, e a espiral é a reta, ó. Olha que legal, ó. Você tem vários planos, ó, passando por uma única reta, ó. Por uma reta passam infinitos planos. Eu poderia fazer um punhado deles aí, ó. Certinho? É como se fosse um livro aberto, né? Um caderno aberto. Certinho? E aí, ó, a espiral do seu caderno tá servindo como uma reta, ó. Tá tendo a função de reta. E por essa reta tá passando infinitos planos. Então, as folhas do seu caderno servem como os planos aí, para você ter essa ideia aí. Tá bom, galera? Então, é um outro postulado aí dos planos, né? Por uma reta passam infinitos planos, certinho? Determinação de um plano, galera. Como que a gente determina um plano? Diga, pode perguntar. Você pode fazer um favor para mim? Diga. Você pode repetir o segundo postulado para mim, por favor? De qual? Você falou... Dos planos ainda? É. Tá. O segundo, toda reta que tem dois pontos distintos em um plano, está contida nesse plano. Eu vou passar esse roteiro todinho para vocês, tá, gente? Do jeitinho que eu estou lendo aqui, vou passar para vocês. Porque é tanta teoria, a gente precisa fazer um roteiro. Tá bom? Fiquem tranquilos que eu passo junto com um vídeo para vocês. Aí vocês vão ter a definição, a sequência que eu estou falando para vocês e o visual e o áudio. Tá bom? Certinho, fica melhor dessa forma, porque vocês não vão perder nada, vão poder acompanhar depois. Isso aqui é só um apanhado geral de início. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, ó. Determinação de um plano. Como é que a gente faz para determinar um plano? Você tem 4 situações. Por 3 pontos distintos e não colineares. Eu já falei para vocês, ó, o negócio da mesa. Ó. Se eu quiser construir um plano, eu posso pegar aqui 3 pontos distintos, por 3 pontos distintos e não colineares, lembrando, não alinhados, eu determino um plano. Então, eu vou desenhar um plano aqui, ó, usando esses 3 pontos, tá? Tanto que aqui tem uma ferramenta, ó, tem uma ferramenta aqui que a gente usa, plano por 3 pontos, ou seja, porque 3 pontos não alinhados determina um plano, ó. Então, aqui eu vou traçar, é só eu clicar nos 3 pontos, ó, eu tenho um plano.
Então, assim, como que você determina um plano? Como é que você faz para determinar um plano? Basta que você tenha 3 pontos não alinhados. Claro que aqui está indo para o infinito, né? Então, eu tenho um plano aí, que está passando por esses 3 pontos aí, certinho? Essa é uma forma de você fazer um plano, tá? Marca 3 pontos distintos, diferentes, e liga esses 3 pontos e você tem. O triângulo, né? Você quer uma forma de plano? O triângulo é um plano. Quando você pega os 3 versos do triângulo que não estão alinhados, você tem um plano. E esse plano, no caso, aí é chamado de triângulo. Tá bom? Certinho? Essa é a ideia. Por uma reta e um ponto fora dela. Ah, professor, então se eu fizer uma reta, quer ver? Se eu fizer uma reta, vou fazer uma reta aqui. E vou pegar um ponto fora dela. Tá? Vou digitar um ponto aqui. Tá? Esses do espaço aqui eu estou digitando as coordenadas, tá? 2, 3, 4. Vou usar esse ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Essa determinação de plano diz o seguinte: por uma reta, bem como um ponto fora dela, eu consigo construir um plano. Quer ver? Eu vou pegar essa outra opção aqui, ó, plano. É só eu clicar nesse ponto fora da reta e na reta. Quando eu faço isso, ó, eu construo um plano também. Então, eu consigo construir um plano tendo uma reta e um ponto fora dela. Aí, ó, esse plano está passando pela reta e pelo ponto. Certinho? Então, é outra forma de você determinar. Então, são 3 pontos distintos, você determina um plano. Um ponto fora da reta, você determina um plano também. Tá? Vamos para a próxima situação. Por 2 retas concorrentes, tá? Eu vou usar o próprio... O que são retas concorrentes, professor? Tá? São retas que se cruzam em um único ponto, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Se eu tiver 2 retas concorrentes, quando fala retas concorrentes, é que elas estão se encontrando, até um ponto em comum, na verdade. Né? Tem esse pontinho comum aqui, bem no X aqui, ó, bem no centro, tá bom? Será que eu consigo passar um plano por essas 2 retas? Sim, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Basta eu clicar nas 2 retas. Aí, eu tenho um plano. Ah, professor, mas ficou pequenininho. Mas lembrando, a ideia de plano ela é infinita, né? Então, existe um plano que contém essas 2 retas. Essas 2 retas estão contidas nesse plano aí, ó. Certinho? Então, esse plano contém as 2 retas. Então, outra forma de você determinar um plano é fazendo 2 retas concorrentes. Se essas 2 retas são concorrentes, com certeza existe um plano que passa por elas. Tá bom? Essa é a ideia aí. Ó. E, por fim, por 2 retas paralelas. Ó. Se eu traçar 2 retas paralelas, eu consigo traçar um ponto também. Ó. Eu consigo formar um plano tendo 2 retas paralelas. Ó. Aí, essas retas são paralelas e por elas está passando um plano aí, ó. Beleza, galera? Tá? Tô indo rápido aqui, galera, porque é muita teoria, tá? Vocês estão vendo que é só teoria. Depois nós vamos fazer exercício de VOF. Então, os exercícios que aparecem são de VOF. Ah, uma reta é perpendicular ao plano, então ela é paralela a uma segunda reta. Então, vocês vão ter que saber muito esses conceitos aí, tá bom? E agora vamos para posição relativa entre 2 retas, tá? Essas retas, elas podem ser paralelas, concorrentes, coincidentes ou reversas, chamadas de ortogonais, tá? Vamos ver se eu finalizo pelo menos essa parte com vocês aí, certinho? Primeiro, vocês estão cansados de saber, né? As retas podem ser paralelas, certinho? Paralelas, ou seja, não tem ponto em comum, elas não se encontram, não tem ponto em comum. Elas podem ser do tipo concorrente. Quando fala concorrente, deixa eu tirar essa daqui.
Quando fala concorrente, deixa eu só mostrar aqui então, né? A gente coloca e mostra para vocês aí, né? Então são retas paralelas, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Certinho? Retas que não têm ponto em comum, elas não se encontram, tá bom? Você tem as concorrentes, você tem dois tipos de concorrente. Aquela que é chamada de oblíqua, não forma 90 graus, e você tem aquela que forma 90 graus, que é a famosa perpendicular, né? Então temos aqui, ó. Deixa eu colocar uma visão superior, ó. Aqui, ó. Então você tem duas retas aqui, essas duas são concorrentes, né? Elas têm um ponto em comum, ó. Tem esse ponto aqui e tem outro ponto aqui também, certinho? Tem ponto em comum. Agora, essa daqui, ó, ela não forma 90 graus, o ângulo é diferente de 90 graus, é chamada de reta oblíqua, tá bom? Essa daqui forma 90 graus. Então, são as famosas perpendiculares, né? Forma um ângulo que a gente usa o tempo todo, né? O tempo todo a gente está usando essas definições de perpendicular aí, ó, certinho? Então temos aí, elas podem ser paralelas, sem ponto em comum, concorrentes, tendo um ponto em comum, tá? Podendo ser oblíqua ou não, ou perpendicular. Temos as famosas coincidentes, é quando é uma em cima da outra, não precisa nem demonstrar aqui, né? É uma reta em cima da outra. Quando você tem uma reta em cima da outra, o que acontece? Todos os pontos da reta, estou colocando uma reta em cima da outra. Os infinitos pontos são comuns. Todos os pontos de uma reta também são pontos da outra reta. São comuns, tá? As famosas retas coincidentes. E por fim, vamos ver se eu consigo finalizar com vocês antes de terminar a aula, as retas reversas, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui, voltar ao eixo, que é importante eu trabalhar com esse eixo aqui. Então vamos lá, retas reversas. Vamos imaginar que eu tenho uma reta aqui, eu vou colocar uma reta aqui, tá? Coloquei essa reta aqui, vou marcar alguns pontos, tá? Importantes aqui. Deixa eu ver aqui, vou marcar as coordenadas. Então, aqui eu estou colocando, galera, as coordenadas, x, y e z, ó. Então, vou marcar aqui um 4, um 2 e um 4, tá? 4, 2, 4. Tá, olha, esse ponto apareceu lá em cima. Eu vou fazer um outro ponto, só que do lado de cá, ó, tá? Por exemplo, menos 4, menos 6 e 4. Menos 4, menos 6 e 4. Menos 4, menos 6 e 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma reta. Eu coloquei na mesma altura, para vocês entenderem o seguinte. Ó, eu vou traçar uma reta aqui agora, ó. E vou sumir, tá? E vou sumir com esses eixos aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou sumir com o eixo, tá? E vou mostrar para vocês a visão. Ó. Ó, percebam que uma está num plano, a outra está superior a ela. Se eu fizer a visão superior, de cima, olha o que acontece. Parece que elas estão se encontrando, né? Então, essa ideia de retas reversas. Elas não se encontram, elas estão em planos diferentes. Lembra para você que eu falei para vocês? Duas retas paralelas determinam um plano. Essas retas não são paralelas. Ou seja, não existe, eu posso tentar traçar um plano aqui, eu não consigo fazer um plano que contém as duas retas. Ó. Olha o que aparece do lado esquerdo, indefinido. Eu não consigo, por quê, professor? Porque duas retas paralelas determinam um plano, só que essas retas não são paralelas. Elas estão em planos diferentes, então são chamadas de reversas, tá bom? Elas não se encontram, tá? Dá a impressão que elas se encontram se você visualizar de cima, tá bom? Mas elas estão em planos diferentes. Eu vou fazer uma só para finalizar agora, tá? Professor, e quando elas são ortogonais? Eu vou fazer mais um ponto aqui, que vai ser o ponto menos 4, deixa eu ver, menos 5 e 4. Menos 4,
4 menos 5, 4. Esse outro ponto aqui, eu vou traçar uma reta. Olha o que vai acontecer, ó. Passando por esse outro ponto aqui, ó. E vou sumir novamente com esse eixo aqui e vou girar. Olha o que acontece, ó. As duas dão a impressão que a gente está encostando, ó. Mas, na verdade, as duas estão no mesmo plano, ó. As duas estão no mesmo plano de cima, só que não existe um plano que contemple essas duas retas ao mesmo tempo. Ah, professor, por que ela é chamada de ortogonal? Porque olha aqui, ó, dá a sensação que temos... Dá a sensação não, na verdade, se você visualizar de cima, é um ângulo de 90 graus. Então, retas ortogonais são retas reversas, elas não se encontram, estão em planos diferentes, mas que, ao a gente projetar uma reta em cima da outra, forma um ângulo de 90 graus. Essa aqui também é um tipo de reversa, tá bom? Essas duas são retas reversas. Elas não se encontram com a reta de baixo por estarem em planos diferentes. Não existe um plano. Eu vou tentar traçar um plano aqui, ó. Eu vou tentar fazer um plano que tenha essa reta ortogonal aqui e a de baixo. De novo, ó, indefinido, não existe. Porque a gente viu na determinação de plano, para determinar um plano, no caso de duas retas, elas devem ser paralelas. Tá bom? Galera, deixa eu voltar para a telinha. Eu sei que tem muita informação. Vou passar essas informações para vocês, tudo por escrito, para vocês acompanhando aí com a videoaula. Tá bom, galera? E semana que vem é feriado, né? Na outra semana a gente retoma esses conceitos aí. Tem alguns que eu tenho que falar ainda, coisas simples, e passo as atividades para vocês, tá bom? Galera, alguma dúvida? Professor, tenho várias, né? É muita teoria, sim, mas aí vocês vão estudar. Professor, não vai ensinar aquele trem do quarta dimensão, esses negócios assim? Cara, quarta dimensão é tão profundo, tem conceitos que existem em quarta dimensão. Na matemática até tem um poliedro. Lá na frente, quando a gente for trabalhar geometria espacial mesmo, os poliedros, eu falo sobre isso. Tá bom, Lourenço? Tira essa dúvida sua aí. Tá, mas quarta dimensão, vamos deixar mais para física, né? Para física quântica, para a galera que viaja mais. Beleza? Fechou. Mas eu comento lá na frente. Beleza? Galera, um forte abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Bom feriado a todos. Tchau, tchau. Valeu, galera, pela atenção.